falar então desses lances polêmicos, teve na zona mista, né, Rafa? Até eu peguei um trecho do Lucas Romero, ele citando, né, nominando os lances que o Cruzeiro, por exemplo, acaba se queixando, e que o Flávio Rodrigues de Souza talvez comeu mosca, não sei se o termo seria esse. Para mim, ele quis fazer uma arbitragem sem lance polêmico e acaba gerando a polêmica, né? Porque até mesmo hoje com o auxílio do VAR. Vou tentar colocar aqui para a gente ver o Lucas Romero. Para analisar a arbitragem, Léo, eu pelo menos para poder analisar, eu gosto de analisar o critério, né? E o critério do Flávio ontem foi de deixar o jogo correr um pouco mais, né? A gente ouviu ele marcando qualquer faltinha. O jogo estava um pouco mais pegado, e dentro do critério dele, ele optou por seguir para aquele clássico. É um critério arriscado, né? Porque é um clássico, geralmente é um jogo mais pegado mesmo, né? E a maioria dos árbitros, eles entendem que a ideia é segurar o cartão amarelo para poder dar uma acalmada na turma. Ele não escolheu esse caminho. E dentro desse critério, esses lances específicos que o torcedor e o jogador do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro reclamaram, nesse lance em que tem dois pênaltis, possíveis pênaltis, dentro da área na cobrança do escanteio, o primeiro no Christian, para mim não foi absolutamente nada. O segundo, que o Lianco vai para a disputa com o Fabrício Bruno, eu já vi outros árbitros marcando aquele tipo de falta, mas dentro do critério que o Flávio adotou para aquele jogo, eu entendi a não marcação. Para mim, o grande erro do Flávio foi a não expulsão do Alonso, já no início ali do segundo tempo, né, quando o Christian dá um chapéu nele de primeira, ele surpreende ele com o drible, ele já tinha cartão amarelo. Ali, para mim, o Flávio, ele acabou pipocando mesmo de não aplicar o outro cartão amarelo dentro do critério que ele vinha aplicando na arbitragem daquela partida. Ele tinha dado já outros cartões amarelos numa situação parecida com aquela. Ali, para mim, foi o grande erro. Então, o grande erro, para mim, foi a não expulsão do Alonso. Os outros lances, eu entendo e acredito que poderia, sim, acontecer a marcação do pênalti no Fabrício Bruno, mas eu entendo a não marcação. Para mim também, esse lance aí foi o mais bizarro. Até mesmo o Cuca percebeu isso, né? Porque foi logo depois desse lance, nos primeiros minutos, o Cuca acaba tirando o próprio Júnior Alonso e colocando o Vitor Hugo. Na zona mista, o Lucas Romero, ele falou sobre os lances que o Cruzeiro tem para se queixar da arbitragem. Vamos tentar ouvir. Vocês também acham que viram e analisaram a jogada. Tem uma jogada que foi um pênalti claro para nós, dentro da área. E depois também tem a jogada da expulsão de Júnior Alonso. Acho que no começo do segundo tempo era para tomar um segundo cartão. E o treinador do time rival fez a troca um minuto depois. E aí deixou exposto que era para ser expulso. Boa. Então foi no começo aqui que para mim não saiu. Falou desse lance do Júnior Alonso, então. E também sobre aquele cruzamento para a área na cobrança de escanteio, que a gente pode analisar talvez dois lances polêmicos, o abração do Lianco no Fabrício Bruno e talvez para mim é o pior do Alan Franco para cima do Christian. O que você achou, hein, Daniel Seabra? Olha, Léo, eu sinceramente achei que o lance do Alonso com o Christian, ok, ali merecia assim o Alonso já tinha um cartão, né? Merecia um cartão amarelo e aí ele seria naturalmente expulso. Ali tinha quantos minutos, mais ou menos, Rafa? Você falou aí agora há pouco? Foi bem no início do segundo tempo. Bem no início. Então, tinha praticamente todo o segundo tempo, né? E aí sim o Cruzeiro poderia aproveitar, né? Se aproveitar de um jogador a mais. O Cruzeiro estava melhor em campo, já vinha melhor em campo no primeiro tempo, e aí poderia se aproveitar desse jogador a mais e abrir o marcador. Mas, sinceramente, nos lances dos pênaltis, eu não achei que foi pênalti, não. Nenhum dos dois. Para mim, assim, existe disputa de bola de um lado, do outro, normal, tal, às vezes. Mas, se você parar todos os lances e começar a analisar minúcias, você vai achar pênalti para todo lado. Aí vai ter pênalti em todas as jogadas. Então, assim, eu vejo na hora. O que eu acho ali, na hora. O árbitro tá apitando. Se não for uma coisa escandalosa, o cara pisou, o cara deu um pico, o juiz não viu e tal. Mas esse agarra, empurra, um segura daqui, um segura dali, eu, sinceramente, não achei que foi pênalti, não. Eu acho que o Cruzeiro
foi sim prejudicado na questão do cartão amarelo. E aí seria até o critério do Flávio, né, de dar o cartão amarelo. Já que ele deu o primeiro lá e uma falta para cartão, ele deveria ter dado o segundo. Os árbitros às vezes seguram um pouco porque vai ter que expulsar, né? Aí, pô, mas vou expulsar, vou complicar o clássico aqui, como é que vai ser e tal. Mas não tem essa, né? Se é para tomar o cartão, tem que tomar o cartão. É fato, né? O Júnior Alonso deveria sim ter tomado o cartão e, como o Romero disse aí, a gente falou também, isso fica bem claro quando o Cuca vai lá e logo na sequência, eu até não trabalhei no jogo, estava vendo o jogo em casa, falei, uai, mas o Cuca já vai substituir. Aí você para pensar, por que o Cuca está substituindo? Porque já era para ter sido expulso, daqui a pouco ele vai ser expulso. Então o Cuca aproveitou e tirou. Mas em relação aos pênaltis, para mim, eu não marcaria, não. Para mim, eu entendo o que você está falando, Seabra, assim, né, de qualquer coisinha marcar, mas assim, o futebol, talvez aí muita gente fala que é muito apaixonante por causa disso, gera muita discussão e tal, mas é aquele tal negócio, a gente já viu VAR, especialmente, marcando esse tipo de lance, né, VAR marcando esse tipo de pênalti, como também deixando seguir o jogo. Talvez vai muito do que o Rafa falou. Pelo critério do Flávio Rodrigues, o critério do Flávio Rodrigues, que em campo, talvez deixando muito o jogo seguir, ele pode talvez ser, não sei se perdoado por conta disso, querendo deixar o jogo seguir, e aí não marcou esses lances, mas é aquilo, o que gera talvez, dá para entender essa revolta, porque tem VAR que marca esse tipo de pênalti, né? Mas tem VAR que acaba deixando isso passar batido.